Olá, eu me chamo Roberto e hoje venho trazer mais um Desmistificando aqui uma lei universal. Hoje eu vou falar sobre o princípio da polaridade, né? Que tanto se falam na sociedade atual. Eu estudei durante muito tempo nas escolas de sabedorias, porque eu não conseguia, através do meu racional, do meu cognitivo, das leituras que eu fazia do livro O Kybalion, tentar entender como eu poderia trazer esses ensinamentos para a minha vida. Então eu li o Kybalion, li os princípios universais, as leis universais, várias e várias vezes, mas somente através do conhecimento hermético das escolas de sabedorias eu pude trazer esse conceito para a minha vida. E hoje então eu vou fazer uma aula aqui para você para desmistificar aí o conceito do princípio da polaridade. Assim você não precisa ler aquele monte de páginas daquele livro, né? Você vai entender comigo aqui de uma forma bem simples como ocorre o princípio da polaridade. Bom, primeiro você tem que entender que os ensinamentos do homem, eles são diferentes dos ensinamentos do plano superior, do plano universal. Nos ensinamentos do homem, você vai entender que polos são opostos, que polos repelem, assim, por exemplo, como o polo norte e polo sul. Nos ensinamentos universais, você vai entender que polos se completam, polos trazem o equilíbrio, né? Como, por exemplo, o planeta tem o polo sul e o polo norte, e isso equilibra várias coisas nesse conceito aí geográfico, né? Do planeta, né? Tudo fica em equilíbrio aí. Bom, então uma vez que você entende que dentro das leis universais, os polos, eles se completam, né? Nós temos que tirar então o conceito que polo repele, polo é uma coisa ruim. Então, o princípio da polaridade, ele traz, por exemplo, a linha de sentimentos, né? E a gente pode trazer vários outros temas, e fala assim: se esse sentimento ele está dentro da mesma natureza, o que muda é apenas o grau. Então, um dos exemplos, por exemplo, é o quente e frio. O quente e frio, né, são opostos da mesma natureza. O que muda é a graduação. Muitas vezes o que é quente para um não é tão quente para o outro, né? E assim vai, passa por sentimentos e emoções. Então a primeira dica que eu quero deixar aqui para você, dentro da polaridade, né, que é transitar entre polos. Muitas vezes, se eu estiver falando aqui de sentimentos, é uma pessoa que fica alegre de manhã e triste à tarde. Você está transitando entre polos. Ou uma pessoa que busca a prosperidade, mas na realidade ela vive dentro de um campo assim de pobreza. Então essa pessoa que transita entre polos, né, ela consegue sim chegar no melhor momento dela, que é a linha do meio. Então, diferente do conceito do homem, que polos são opostos, né? No conceito do princípio da polaridade, polos se completam. Como isso ocorre, né? Você tem que entender, então, que se você está na mesma graduação, na mesma natureza, num extremo, que é num polo, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa alérgica, né? Ou vamos dizer que você é uma pessoa que não gosta de viajar. Você está lá num extremo do polo. Se você está num extremo do polo, você consegue navegar, trafegar por todas as graduações até a outra ponta. Por isso que amor e sofrimento, eles estão dentro da mesma natureza, né? Quem está sofrendo pode chegar no amor, né? Assim como o quente pode chegar no frio, né? O que não pode, dentro do princípio da polaridade, é você mudar, né, a natureza. Por exemplo, alto e baixo não combina com quente e frio. Aí eu não consigo mudar uma pessoa que tem conceitos de mais e menos, né, de positivo e negativo, a gente não consegue mudar para quente e frio. Mas trafegar dentro de uma área de, por exemplo, financeira e prosperidade, amor e ódio, quente e frio, que são opostos dentro da mesma natureza, o Kybalion, então, ele tem um segredo, né? Então, primeiro você tem que entender que opostos, eles não são inversos, eles se completam. Depois você tem que entender que se você está numa extremidade e quer navegar, trafegar
pela mesma régua, você pode dentro da mesma natureza. E o terceiro, ele fala assim, para quebrar um pouquinho de que você não pode ter energias que são chamadas de negativa, né? Eu quero trazer para você que você pode sim, dentro do princípio da polaridade, passar por todas as suas linhas de emoções e sentimentos. Então, a raiva, a tristeza, elas fazem parte sim de uma jornada de sentimentos da sua vida, elas são reais, elas existem e não tem como controlar isso, né? Você é dessa forma. O que não pode acontecer é você ficar numa extremidade, num polo, a sua vida inteira, ficar triste a vida inteira. Não é bom, né? Digamos que não está certo. Você então tem que trafegar da tristeza para a alegria, né? E também é muito difícil, eu diria que é impossível viver na alegria a vida inteira. Você vai ter que encontrar a linha do meio, né? Entre tristeza e alegria, como quente e frio, como qualquer outra graduação. Você vai buscar a linha do meio, que é a linha do equilíbrio. E dentro da linha do equilíbrio, sim, você pode flutuar para um dia estar mais triste, outro dia está mais alegre, mas ir cercando a linha do meio, que é a do teu sentimento real. Então, o que o Kybalion fala? Que é tão difícil você mudar de polaridade sozinha, que ele criou a lei da neutralização. Se você ler o livro Kybalion, ele vai falar assim, os sábios criaram a lei da neutralização. E no livro fala que é como se fosse um pêndulo que você puxasse o cordão para cima para que ele pudesse mover-se de uma forma bem menor e ficar próximo à linha do meio. Por isso que eu trago informações aqui da minha vida, porque quando você lê o Kybalion e vai colocar na sua vida real, como é que você vai puxar o cordão do pêndulo para que o pêndulo faça movimentos menores e não vá aos extremos das polaridades, né? Eu quero te contar como eu usei na minha vida depois que eu tive esses ensinamentos. Toda vez que você acredita que tem algo que não está fazendo bem para você, você tem que dar um comando mental. Por isso que é importante você conhecer, então, o princípio do mentalismo. Lá na aula 1 que eu fiz, volta lá, assiste essa aula de novo, você vai entender como você manda comando para o mental. E aí agora também você já está sabendo que o princípio do mentalismo ele combina com o princípio da polaridade, que os princípios eles vão se fundindo, vão se juntando. Mas toda vez que eu passava, eu vou te dar um fato aqui, um exemplo, numa calçada, se essa calçada ela tivesse um buraco e, por exemplo, eu machucasse o meu pé, desse uma topada, a primeira coisa que eu ia fazer era reclamar, xingar com o dono da casa ou mentalmente falar, caramba, esse dono não toma conta dessa calçada, muitas pessoas têm que estão se machucando por aqui. Então eu ia no mercado, eu ia atravessar a rua, tudo que eu fazia, eu encontrava algumas coisas erradas e eu ia criando esse campo mental negativo que fazia com que eu acabasse não gostando de um vizinho, não atravessasse a rua naquele ponto, eu ia criando essa memória, essa sinapse neural e depois eu não conseguia sair do polo, né? Eu vivia dentro daquela crença. Quando eu entendi que o princípio do mentalismo poderia me ajudar na mentalidade, eu comecei a praticar. Então, o que é praticar? Se eu passo naquela calçada hoje e tem um buraco, eu não culpo o dono da casa. E simplesmente eu falo assim, o dono da casa não deve ter visto que essa casa tem um buraco na calçada, que essa rua tem um buraco aqui. Se eu vou atravessar a rua, por exemplo, e nenhum carro para, eu penso assim, bom, os motoristas não estão me vendo, né? Ou se eu vou numa loja e não sou bem atendido, eu penso, essa loja deve estar tendo muito movimento, por isso que eles não vieram me atender. Eu comecei a tirar tudo aquilo que era negativo, culpar os outros, me colocar na posição de vítima. Eu comecei a mudar as frases que me levavam ao negativo e colocando frases de transformação no meu campo mental. E o que aconteceu? Eu fui saindo dos polos, né? Fui vindo cada vez mais para a linha do meio e agora cada vez que eu tenho que sair de uma linha do meio por algum momento eu sempre volto para a linha central. Esse é um exercício, né, que é passado nas escolas de sabedorias, você dá comando mental neutralizando a tua situação de vítima, a tua situação de mágoa, a tua situação de tristeza. Você vai mandando essas informações até elas virarem uma crença, virarem uma verdade. Esses comandos mentais, então, você tem que achar o ponto do equilíbrio dele. E você pode fazer isso, por exemplo, durante o dia, durante a noite. Os exercícios das escolas de sabedorias vão ensinando a época certa para você fazer.
se essa minha dica, se esse meu comentário foi importante para você, depois você deixa também um comentário aqui para que eu possa ler e responder. É importante para que eu possa interagir com você. Então, dentro do princípio da polaridade, que diz que os polos se completam, é porque os polos estão dentro da mesma natureza. Você muda simplesmente a graduação até chegar na linha do meio. A linha do meio também é conhecida como a linha do Tao, né? O taoísmo sempre falava disso, da linha do mesmo, que é uma escola milenar de sabedoria. Bom, quero deixar então aqui para você alguns recados, né? Começa a identificar a polaridade de alguns sentimentos seus, né? Sentimento, então, eles são construídos no cognitivo, tá? É diferente de emoções. Então você também pode ressignificá-los através do cognitivo, que é através da sua mente. Você pode estar fazendo essa ressignificação das crenças. Eu estou passando por aqui para trazer ensinamentos das leis universais, desmistificando, trazendo de uma forma bem clara cada uma das leis, e também deixo um convite para você participar de uma aula comigo via Zoom, onde eu coloco que todas as leis, no fundo, elas se completam e são uma só, e você vai poder construir uma nova realidade. Você vai poder modificar suas crenças e a partir daí ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais próspera, assim como eu faço isso com a minha. Eu vivo hoje as leis universais, né? Eu entendi como funcionam isso através de exercícios que eu pratiquei e que eu ensino hoje. Deixo o convite para você assistir um Zoom comigo, uma aula de Zoom comigo, interagir comigo para você também conseguir colocar isso na sua vida na prática, tá bom? Nos vemos na próxima.